Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guarde, te cerque e te proteja em cada momento e em cada decisão deste dia. A mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é profundamente reconfortante e pessoal. Quando a solidão te abraça e ninguém te vê, Deus te conhece pelo nome e nunca te abandona. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, ouvindo estas palavras sobre solidão e abandono. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua dor, a sua solidão, aquela sensação de estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração, deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você acordar, quando você sair daqui, você vai saber, com absoluta certeza, que Deus nunca, em nenhuma circunstância, vai te deixar sozinho. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando solidão profunda e isolamento emocional, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma profunda e revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de descoberta e abraço divino. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Se você ainda não deu um like neste vídeo, se você ainda não se inscreveu, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer isso. Clica naquele botão de like, meu irmão, minha irmã. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão sentindo essa solidão, que também estão desesperadas para saber que alguém se importa. Se inscreva e, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante seus dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: Deus me conhece pelo nome e nunca me abandona. Deixa esta mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Agar. Sim, Agar, aquela mulher que foi expulsa, rejeitada, abandonada no deserto. Ela era serva de Abraão e Sara, e quando não conseguiu gerar filhos para Abraão, foi rejeitada e expulsa do lar. Imagine só a dor desta mulher. Ela não tinha família, não tinha lar, não tinha ninguém que se importasse com ela. Ela foi para o deserto completamente sozinha, com um filho pequeno, sem saber como ia sobreviver. A solidão dela era tão profunda, tão real, que ela pensava que ia morrer naquele deserto. Ninguém a via, ninguém se importava, ninguém sabia que ela existia. Ela era invisível. Ela era uma pessoa descartada pela sociedade, rejeitada pela sua própria família, abandonada ao seu próprio destino. Mas naquela situação de desespero total, quando ela tinha chegado ao fim de suas forças, quando ela não tinha mais esperança, Deus aparece. Não porque Agar pediu, não porque alguém intercedeu por ela. Deus aparece simplesmente porque Ele a via, porque Ele nunca deixou de vê-la. Está escrito exatamente em Gênesis 16, 11, 13. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que concebes e parirás um filho, ao qual chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então chamou o nome do Senhor que falava com ela: Tu és Deus que vês. Porque disse: Não virá aqui atrás de mim quem me viu?
Você sente o peso dessas palavras? Agar, em sua total solidão, descobriu algo que mudou tudo. Ela descobriu que havia um Deus que a vinha, um Deus que vê, não um Deus que passa por ali, não um Deus que ouve de longe, um Deus que realmente a vê, a conhece, sabe seu nome, sabe sua dor, sabe que ela está sozinha, e mesmo assim, ele vem até ela. Ele não apenas a vê, ele fala com ela, ele a reconforta, ele promete proteção, ele promete que o seu filho vai ser abençoado. Naquele momento, no meio do deserto, cercada por absoluta solidão, Agar descobre que ela nunca esteve sozinha. Deus estava vendo cada lágrima, Deus estava ouvindo cada grito, Deus estava com ela o tempo todo. E quando Agar clama para Deus, ela não apenas clama para um Deus distante, ela clama para um Deus que conhece seu nome. Ela diz: Tu és Deus que vês. Porque ela entende naquele momento que ela nunca foi invisível para Deus. Ela sempre foi conhecida, ela sempre foi vista, ela sempre foi amada. Você está nesse deserto agora? Você está se sentindo como Agar? Sozinho, rejeitado, invisível? Porque eu preciso que você saiba que assim como Deus viu Agar, Deus te vê. Deus conhece seu nome, Deus sabe a sua dor. Deus não vai te deixar sozinho neste deserto. E assim como Deus respondeu à aflição de Agar, Deus vai responder à sua também. Não porque você mereceu, não porque você é especial de alguma forma, mas porque Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que conhece. Deus é um Deus que nunca abandona. E neste exato momento, Deus está te vendo. Deus está ouvindo o seu clamor silencioso. Deus está começando a trabalhar nos bastidores para mudar a sua história. E assim como Deus respondeu à aflição de Agar, Deus vai responder à sua também. Não porque você mereceu, não porque você é especial de alguma forma, mas porque Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que conhece. Deus é um Deus que nunca abandona. Quero que você conheça a história de Moisés. Sim, Moisés, aquele homem que foi criado como príncipe do Egito, mas que descobriu que era hebreu. Ele foi educado como egípcio, mas descobriu que seu povo era escravo. E quando viu um egípcio batendo em um hebreu, algo despertou dentro dele. Ele matou aquele egípcio e teve que fugir, completamente sozinho, para o deserto de Midian. Ele deixou para trás tudo o que conhecia. Ele estava sozinho em um lugar estranho, sem amigos, sem família, sem ninguém que o reconhecesse. Ele era um assassino fugido, um homem que tinha perdido sua identidade egípcia, mas ainda não tinha descoberto sua identidade hebraica. Ele estava preso em um limbo de isolamento absoluto, sem lugar para chamar de lar, sem povo para chamar de seu. Mas aquilo que Moisés não sabia é que durante todo aquele tempo, enquanto ele estava se escondendo no deserto, enquanto ele estava se sentindo rejeitado e abandonado, Deus estava observando. Deus estava conhecendo o coração de Moisés. Deus estava preparando algo extraordinário para aquela vida que parecia destruída. Mas então, Moisés encontra Jetro, conhece sua filha Zípora e começa a trabalhar como pastor. E naquele momento, quando ele estava no auge de sua solidão, quando ele pensava que nunca mais seria importante, que nunca mais teria propósito, Deus aparece. Deus aparece para ele não porque Moisés o pediu. Deus aparece porque Deus o viu. Deus sabia que Moisés estava lá. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus sabia que ele estava sozinho e abandonado e cheio de culpa. E em vez de deixar Moisés naquele estado de desespero, Deus vem com um propósito extraordinário. Deus diz a Moisés que ele será o libertador de um povo inteiro. Deus transforma aquele homem que se sentia invisível em um instrumento de libertação divina. Está escrito exatamente em Êxodo 3, 7 a 8. Disse mais o Senhor: Bem vejo a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus opressores, porque conheço os seus sofrimentos, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir de um bom e amplo país, a um país que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Peraí, Deus não diz:
Talvez eu deveria verificar o que está acontecendo. Deus diz: bem vejo a aflição. Deus não diz: ouvi um rumor sobre essa situação. Deus diz: ouvi o seu clamor. Deus não diz: vou pensar sobre isso. Deus diz: desci. Deus desce pessoalmente para a vida daquela pessoa. Deus vinha àquele povo em sua escravidão. Deus ouvia aquele povo em seu desespero. Deus não passa despercebido por ninguém. Deus conhece cada pessoa que sofre. E Deus age. Deus não apenas vê o sofrimento. Deus desce pessoalmente para fazer algo a respeito. Deus se envolve na vida daquele que sofre. Deus não deixa uma pessoa sozinha em seu desespero. Agora, você pode estar pensando: mas essas são histórias antigas, o que isso tem a ver comigo? Tudo tem a ver, porque o Deus que viu Agar é o mesmo Deus que te vê hoje. O Deus que apareceu para Moisés é o mesmo Deus que está falando com você agora. Deus não mudou. Deus não diminuiu seu poder. Deus não deixou de se importar. Se você está sozinho hoje, Deus sabe. Se você está desesperado, Deus ouve. Se você está invisível para o mundo, Deus te vê. E o mesmo Deus que desceu para libertar Moisés e seu povo, quer descer para libertar você também. Mas agora, eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão esperando por um abraço divino, por alguém que realmente as veja e se importe. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: Deus me conhece pelo nome e nunca me abandona. Quero que você conheça a história de Davi. Sim, aquele Davi que foi ungido como rei, mas que teve que fugir de Saul e se esconder em cavernas. Davi era um jovem quando foi ungido. Ele era pastor de ovelhas, nada de especial. E então o profeta Samuel o unge como rei sobre Israel. Você pode imaginar o que deve ter passado pela mente de Davi? Ele foi escolhido, ele tinha um propósito divino, mas para chegar ao trono, ele teve que passar por um deserto de solidão. O rei Saul, que estava ciumento, perseguia Davi. Davi tinha que fugir, se esconder, viver uma vida de fugitivo. Davi estava sozinho, completamente sozinho. Ele tinha cometido erros, ele tinha pessoas que o perseguiam, ele tinha pessoas que o odiavam. E ele se escondeu em uma caverna chamada Adulão. Pode você imaginar a solidão de estar ungido por Deus para ser rei, mas ao mesmo tempo estar vivendo em uma caverna como um fugitivo? Pode você imaginar a contradição? Ele tinha recebido uma promessa, mas estava vivendo uma realidade completamente oposta. Ele estava invisível. Ele era um rei sem reino. Ele era um homem escolhido que ninguém reconhecia. Pode você imaginar a situação de Davi? Um homem que foi ungido para ser rei, que tinha conhecimento de que Deus tinha um plano extraordinário para sua vida, mas que estava vivendo na escuridão de uma caverna, perseguido, fugindo, se escondendo. E sabe quem o encontrou lá? Pessoas quebrantadas, pessoas em dívida, pessoas em angústia, pessoas que, como Davi, estavam sozinhas e desesperadas. Mas Davi fez algo extraordinário. Enquanto se escondia naquela caverna, enquanto pensava que tinha sido rejeitado, que tinha sido abandonado pelo povo e pela vida, ele escreveu salmos. Ele clamou a Deus. E um desses salmos é o Salmo 139, um dos salmos mais poderosos sobre ser conhecido, ser visto e ser amado por Deus. Está escrito exatamente em Salmo 139, 1, 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quando me sento e quando me levanto, Tu me conheces. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu repouso. E todos os meus caminhos te são conhecidos. Você entende o que está escrito aqui? Não é que Deus te observa de longe. Não é que Deus tem uma ideia geral de como você está. Não. Deus te sonda. Deus te conhece. Quando você se senta sozinho em seu quarto, Deus está lá. Quando você se levanta de manhã com aquele peso no peito, Deus sabe. Deus não apenas sabe dos seus passos, Deus esquadrinha seus passos. Esquadrinhar significa investigar profundamente. Significa conhecer cada detalhe,
significa estar tão perto que não há nada escondido. De longe, Deus penetra seus pensamentos. Você está pensando agora: ninguém me ama, ninguém se importa comigo, estou sozinho. E Deus já sabe que você está pensando isso. Deus já está lá, naquele pensamento solitário, sussurrando: mas eu te amo, eu te vejo, eu te conheço. Todos os seus caminhos Deus conhece. Não apenas os caminhos grandes, os caminhos pequenos também. O caminho que você faz toda noite ao seu quarto sozinho. O caminho que você faz ao trabalho, cercado de gente, mas completamente isolado. O caminho que você faz à noite, quando sai com amigos, mas se sente invisível. Deus conhece aquele caminho. Deus conhece aquela solidão. E Deus está lá. Quero que você conheça a história de Isabel. Sim, aquela mulher que foi estéril por muitos anos. Na sua época, ser estéril era ser invisível, era ser rejeitada. Isabel não podia ter filhos, então não tinha valor para a sociedade. Seu marido era sacerdote, uma posição de respeito e importância, mas ela era estéril. Ela era a mulher que não conseguia cumprir o papel mais importante que uma mulher deveria cumprir na sociedade daquela época. Seu marido era sacerdote, mas ela estava sozinha em sua dor. Muitas pessoas, muitos amigos provavelmente a evitavam, porque ela era vista como amaldiçoada. Ela estava sozinha, completamente sozinha. Ela orava, mas ninguém a ouvia. Ela chorava, mas ninguém a via. Pode você imaginar ir a cada festa de casamento e ver outras mulheres grávidas? Pode você imaginar ouvir conversas sobre filhos e netos enquanto você não tinha nenhum? Pode você imaginar o peso daquela invisibilidade, não apenas na sociedade, mas também na esfera privada de sua própria vida? Pode você imaginar a dor de estar em um casamento e ainda assim se sentir completamente sozinha? Estar rodeada pela comunidade, pois seu marido era sacerdote, mas sentir que ninguém realmente a entendia, que ninguém realmente se importava com o seu vazio? É uma solidão muito particular. É a solidão de estar visível fisicamente, mas invisível emocionalmente. E então, em seu tempo, quando ela já estava velha, quando já tinha perdido a esperança, quando já tinha aceito que nunca seria mãe, o anjo Gabriel aparece ao seu marido Zacarias no templo. E o anjo diz que Isabel vai ter um filho. Mas sabe qual é a parte mais poderosa dessa história? É quando Maria, a mãe de Jesus, vem visitar Isabel. E quando Maria chega, Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece Maria e grita: "Bendita és tu entre as mulheres." Está escrito exatamente em Lucas 1, 41 a 45. E aconteceu que assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz e disse: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem isto que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. E bem-aventurada é aquela que creu, porque as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor serão cumpridas." Você vê o que acontece? Isabel, que estava tão sozinha, que estava tão invisível, que tinha sido rejeitada pela sociedade, de repente é reconhecida. De repente, ela é vista, ela é abençoada, ela é chamada de bem-aventurada, e a criança dentro dela salta de alegria, porque o Filho de Deus está vindo ao seu encontro. Deus não apenas vê Isabel na sua solidão, Deus envia sua própria mãe para abençoá-la. Deus a honra, Deus a exalta. E o mais incrível é que naquele momento, quando Isabel sente a presença do Filho de Deus através da visitação de Maria, ela não apenas é liberta de sua invisibilidade, ela é usada como um instrumento de bênção para Maria. Ela é aquela que reconhece e proclama quem é Jesus antes de qualquer um. Ela se torna parte da história mais importante de toda a humanidade. Você está como Isabel? Você foi invisível por tanto tempo? Você foi rejeitado? Você perdeu a esperança? Porque eu preciso que você saiba que Deus tem um plano extraordinário para você também. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer com que você seja visto. E não apenas será visto,
você será usado como instrumento de bênção para outros também. Quero que você conheça a história de Jó. Sim, aquele homem que perdeu tudo. Jó era um homem rico, respeitado, abençoado. Ele tinha família, tinha riquezas, tinha posição social. Ele era conhecido em sua comunidade como um homem de integridade, um homem que honrava a Deus. Mas de repente, em um momento, tudo foi tirado dele. Seus filhos morreram, suas riquezas desapareceram, sua saúde foi destruída. E pior do que tudo isso, seus amigos o abandonaram. Quando Jó mais precisava de companhia, de alguém que o ouvisse, de alguém que o visse em sua dor, todos o abandonaram. Até seus amigos mais próximos não conseguiam suportar a visão de seu sofrimento. Ele se tornou invisível. Ele se tornou alguém que as pessoas evitavam. Ele se tornou alguém cuja dor era tão profunda que as pessoas não sabiam como lidar com ela. E aquilo que torna a história de Jó ainda mais dolorosa é o fato de que ele não conseguia entender por que estava sofrendo. Estava sozinho em seu sofrimento, sem compreensão, sem simpatia, sem amor. Estava na escuridão total. Está escrito exatamente em Jó 1, 20 a 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe o que é incrível? Mesmo quando Jó perdeu tudo, mesmo quando estava completamente sozinho, mesmo quando todos o abandonaram, Jó manteve sua fé. Jó continuou adorando. Jó continuou reconhecendo que Deus é bom. E ao longo de toda a história de Jó, mesmo quando seus amigos o abandonam, mesmo quando seus amigos vêm visitá-lo e acabam o acusando ao invés de o confortar, Deus nunca o abandona. Deus está lá, Deus está vendo, Deus está conhecendo. Deus está no silêncio, na escuridão, ao lado de Jó. E você sabe qual é a coisa mais poderosa na história de Jó? É que Deus nunca explica para Jó por que ele está sofrendo. Deus não responde com uma explicação racional, mas Deus se aparece pessoalmente para Jó. Deus se revela, Deus diz: eu estou aqui, eu vejo você, eu conheço o seu sofrimento. E no final, Deus não apenas restaura a vida de Jó, Deus o exalta acima do que ele era antes. Deus transforma aquele que foi invisível em um símbolo de fidelidade. Deus transforma aquele que foi abandonado em um exemplo de fé absoluta. Deus torna Jó ainda mais respeitado, ainda mais amado, ainda mais conhecido do que ele era antes de seu sofrimento. Você está passando por um deserto como Jó? Você perdeu as coisas que lhe eram preciosas? Você foi abandonado pelas pessoas em quem confiava? Você está no escuro tentando entender por que está sofrendo? Porque eu preciso que você saiba que Deus não te abandonou. Deus está vendo, Deus está conhecendo, e Deus está preparando uma restauração que vai ser maior do que você jamais imaginou. Assim como Jó foi restaurado, você também será. Assim como Jó descobriu que Deus nunca o deixou, você também vai descobrir isso. Você vai experimentar a presença pessoal de Deus em sua solidão. E você vai sair desse deserto não apenas sobrevivendo, mas transformado, fortalecido e com uma fé que ninguém consegue tirar de você. Quero que você conheça a história de Sansão. Sim, aquele homem que foi ungido por Deus para ser juiz de Israel, mas que se tornou prisioneiro. Sansão tinha um chamado divino. Sansão tinha um propósito dado por Deus. Mas Sansão fez escolhas que o levaram ao cativeiro. Ele foi capturado pelos filisteus. Seus olhos foram arrancados e ele foi colocado em uma prisão para trabalhar moendo grãos. Imagine a humilhação, a dor, a solidão de estar cego em uma prisão, sendo ridicularizado, sendo forçado a trabalhar como um escravo. Sansão era um homem que tinha sido tão poderoso, tão valorizado, e de repente se viu completamente invisível, completamente diminuído, completamente sozinho. Está escrito exatamente em Juízes 16, 21. Então os filisteus o prenderam e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, e o prenderam com 2 correntes de bronze, e era moedor no cárcere.
Mas há algo muito poderoso que acontece depois disso. O cabelo de Sansão começa a crescer novamente, e Deus não esqueceu de Sansão. Deus não abandonou Sansão mesmo quando Sansão estava em sua situação mais desesperada. E quando os filisteus o trazem para ridicularizá-lo, quando eles o colocam entre os pilares do templo para se divertirem com ele, Sansão clama a Deus, e Deus responde. Deus restaura a força de Sansão, e Sansão causa a maior destruição ao inimigo naquele momento do que ele tinha causado em toda a sua vida. Sansão, aquele que estava sozinho, aquele que estava invisível, aquele que estava em desespero total, se torna um instrumento de libertação. Seu sacrifício liberta muitas pessoas. Você está como Sansão, você está em uma prisão, seja física ou emocional, você está sendo ridicularizado, você está sozinho, porque eu preciso que você saiba que Deus não esqueceu de você. Deus está vendo você naquela prisão. Deus está preparando uma restauração. E seu sofrimento não será em vão. Assim como Sansão, você será usado por Deus de uma forma que vai surpreender você mesmo. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas por um fio de ouro que passa através de toda a Bíblia. Veja bem, tudo que Deus fez em Agar, em Moisés, em Davi, em Isabel, em Jó e em Sansão apontam para uma verdade absoluta. Deus via quem se sente sozinho. Deus não passa despercebido por ninguém. Deus não ignora a dor de ninguém. Deus não abandona. Deus conhece pelo nome. Em cada situação de isolamento, em cada momento de desespero, em cada instante em que uma pessoa se sentiu invisível, Deus estava lá. Deus estava vendo. Deus estava preparando uma resposta. E se você juntar todas essas histórias, você vai ver um padrão repetido uma e outra vez. As pessoas que se sentiam as mais sozinhas, as mais invisíveis, as mais abandonadas, acabaram sendo aquelas que Deus usou de forma mais extraordinária. Agar se tornou mãe de uma nação. Moisés se tornou o libertador de um povo. Davi se tornou rei e pai de uma linhagem real. Isabel se tornou mãe do precursor de Jesus. Jó se tornou um símbolo de fidelidade para toda a eternidade. Sansão se tornou um instrumento de libertação. E eu declaro em nome de Jesus que 2026 é o seu ano de revelação. É o ano em que você vai descobrir profundamente que Deus sempre te viu. É o ano em que você vai sair da sombra e ser reconhecido. É o ano em que a solidão que te afligiu vai se transformar em intimidade divina. É o ano em que você vai saber com absoluta certeza que nunca, em nenhum momento, você esteve sozinho. 2026 é o ano em que você descobre seu valor, sua identidade e seu propósito. É o ano em que você para de viver para a aprovação dos outros e começa a viver para a aprovação de Deus. É o ano em que você entende que nunca precisa se sentir invisível novamente, porque você foi visto pelo Criador do Universo. Eu profetizo que nesta oração, nos bastidores do reino de Deus, está acontecendo uma revelação, está acontecendo um abraço de Deus tão poderoso que você nunca mais vai duvidar de que é amado. Eu decreto que 2026 é o ano da sua visibilidade. É o ano em que as pessoas vão te enxergar como Deus te enxerga. É o ano em que você vai sentir o abraço divino tão real que vai transformar a forma como você se vê. É o ano em que você vai acordar pela manhã e, ao invés de pensar, ninguém me ama, você vai pensar, Deus me conhece e me ama profundamente. E isso é o que realmente importa. Que Deus abra os olhos daqueles que não te veem. Que Deus coloque você no coração das pessoas certas. Que Deus traga para a sua vida pessoas que realmente te conhecem, que realmente te amam, que realmente se importam. Que a solidão seja quebrada e transformada em comunhão divina. Que você descubra que toda aquela solidão que você sentiu foi apenas Deus preparando você para um nível de intimidade divina que você nunca tinha experimentado antes. Então feche os olhos comigo, vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado, onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da Tua presença, invocando o Teu nome, declarando a Tua fidelidade, exaltando o Teu poder soberano que conhece cada coração, que vê cada lágrima solitária, que nunca abandona aquele que clama. Nós te louvamos, Pai eterno,
por ser um Deus que não dorme, que não descansa, que está trabalhando constantemente para honrar seus filhos. Nós te adoramos porque Tu és um Deus que se aproxima daqueles que se sentem distantes. Tu és um Deus que ilumina a escuridão da solidão com Tua presença. Tu és um Deus que conhece cada nome, cada coração, cada lágrima. Senhor, nós declaramos que a solidão está sendo transformada em intimidade divina na vida de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que você é visto, você é conhecido, você é amado. Nós declaramos que a rejeição que você sentiu não define quem você é. Nós declaramos que a invisibilidade que você sofreu está sendo quebrada neste momento. Nós declaramos que 2026 é o seu ano de revelação e honra. Nós declaramos que as portas de conexão genuína estão se abrindo para você. Nós declaramos que relacionamentos verdadeiros estão entrando em sua vida. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão desesperadamente solitárias. Pessoas que acordam de manhã e pensam, ninguém se importa comigo. Pessoas que estão rodeadas de gente, mas se sentem profundamente sozinhas. Pessoas que gritam por dentro, mas ninguém ouve. Pessoas que têm sorrisos na face, mas têm lágrimas por dentro. Pessoas que foram rejeitadas, que foram deixadas de lado, que foram invisíveis. Pessoas que foram feridas tão profundamente que aprenderam a não confiar em ninguém. Pessoas que construíram muros ao seu redor para proteger seu coração. Pessoas que perderam a esperança de que alguém realmente possa amá-los pelo que eles são, não pelo que eles fazem. Senhor, eu vejo aqueles que estão no desespero dessa solidão profunda. Senhor, eu vejo aqueles que pensam que ninguém os ama. Pessoas que carregam feridas de abandono que nunca foram curadas. Pessoas que foram deixadas apenas uma vez e agora têm medo de se aproximar de qualquer um. Pessoas que foram feridas por aqueles que deveriam as amar mais. Pessoas que estão tão cansadas de se sentir sozinhas que quase desistiram da esperança. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai revelar a esses corações que eles sempre foram vistos. Deus vai quebrar a ilusão de que estão sozinhos. Deus vai colocar pessoas ao redor deles que realmente os amam. Deus vai restaurar a confiança que foi quebrada. Deus vai curar as feridas que pareciam incuráveis. Senhor, eu profetizo que 2026 é o ano da libertação dessa solidão. Que 2026 é o ano em que você se sente amado profundamente. Que 2026 é o ano em que você descobre seu valor aos olhos de Deus. Que 2026 é o ano em que você se torna visível, não apenas para Deus, mas para as pessoas também. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável, uma fé que não trema, uma fé que não duvida, uma fé que sabe com absoluta certeza que Deus está trabalhando nos bastidores do reino para transformar essa solidão em abundância de amor. Pai, coloca uma convicção absoluta de que o melhor ainda está por vir. Que 2026 seja o ano em que você não se sente mais sozinho. Que seja o ano em que você descobre que tinha um Deus que nunca te deixou. Que seja o ano em que você para de olhar para as pessoas ao seu redor esperando validação e começa a olhar para Deus sabendo que você já foi validado pelo Criador. Tira o medo, Senhor. Tira o medo de que será sempre assim. Tira o medo de que ninguém vai se importar. Tira o medo de que você não é digno de ser amado. Tira o medo de que Deus não está ouvindo. Tira o medo de que você está tão quebrado que até Deus não consegue consertar. Tira o medo que vem da comparação com outras pessoas. Tira o medo que vem de olhar as redes sociais e se sentir ainda mais sozinho. Tira a dúvida. Tira a dúvida que sussurra que você é invisível. Tira a dúvida que grita que é impossível ser amado. Tira a dúvida que te paralisa. Tira a dúvida que diz que Deus realmente não se importa com você. Tira a culpa. Tira o remorso. Tira a vergonha. Tira aquele sentimento de que você foi abandonado porque merecia ser abandonado. Tira aquela voz que diz que você é a razão pela qual está sozinho. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma convicção absoluta de que é amada,
é vista, é conhecida pelo nome de Deus. Coloca uma confiança inabalável de que Deus tem um plano extraordinário para essa vida. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de rejeição. Cura aquelas feridas que vieram de pessoas que te ignoraram. Cura aquelas feridas que vieram de amigos que desapareceram. Cura aquelas feridas que vieram de família que não te compreendeu. Cura aquelas feridas que vieram de isolamento prolongado. Cura aquelas feridas que vieram de falta de abraços. Cura aquelas feridas que vieram de ouvir que você não era bom o bastante. Cura aquelas feridas que vieram de pessoas que te machucaram e depois desapareceram sem nunca pedir desculpas. Cura aquelas feridas que você carrega há tanto tempo que quase esqueceu como é se sentir sem dor. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Coloca a unção do Espírito Santo sobre essas feridas. Que as cicatrizes se tornem prova de sua fidelidade, não lembretes de sua dor. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina, uma determinação sobrenatural, uma coragem que vem só do trono de Deus. Coloca uma força para sair desse isolamento. Coloca uma garra para procurar conexão. Coloca uma convicção de que você merece ser amado, você merece ser visto, você merece ser conhecido. Coloca um valor em seu coração que ninguém consegue tirar. Coloca uma identidade que não depende da aprovação de outras pessoas. Coloca uma paz que sustenta você mesmo quando tudo ao seu redor está em caos. Coloca uma alegria que não vem das circunstâncias externas, mas da consciência profunda de que você é amado por Deus. Senhor, abre os corações das pessoas ao redor desta pessoa que está ouvindo agora. Que elas vejam, que elas enxerguem o valor dessa pessoa. Que elas se importem, que elas abracem, que elas reconheçam a beleza que Deus colocou nesta pessoa. Senhor, que esta pessoa não fique mais invisível. Que as pessoas ao seu redor recebam a visão espiritual para enxergar quem você realmente é. Que Deus abra os olhos espirituais daqueles que o rodeiam. Senhor, que esta palavra sobre ser conhecido pelo nome de Deus fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma marca, que seja uma verdade que fica, que seja uma promessa que sustenta nos momentos mais solitários. Que quando você se sentir sozinho de novo, você se lembre que Deus conhece seu nome. Que quando você se sentir invisível, você se lembre que Deus vê você. Senhor, abre as portas de amizade verdadeira na vida de quem está nos ouvindo. Abre portas de conexão profunda. Abre portas de amor genuíno. Abre portas de comunidade que realmente se importa. Abre portas de relacionamentos que curam a solidão. Abre portas de pessoas que te amam por quem você é, não pelo que você faz. Quebra as portas de isolamento que retém a bênção. Despedaça os ferrolhos de rejeição que impedem o abraço divino. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que conhece cada nome, que vê cada lágrima, que nunca abandona, eu profetizo que esta pessoa vai experimentar a maior transformação de sua vida, que esta pessoa vai descobrir que nunca esteve sozinha, que esta pessoa vai se sentir abraçada por Deus de forma tão real e tão profunda que vai transformar para sempre a forma como ela se vê. Que esta pessoa vai ouvir a voz de Deus dizendo: eu te conheço pelo nome, eu sempre te vi, eu nunca te deixei, e agora você vai saber que é amado profundamente. Que esta pessoa vai experimentar conexões autênticas que curam a solidão. Que esta pessoa receba abraços de pessoas que realmente a amam. Que esta pessoa seja reconhecida, honrada e exaltada em 2026. Que esta pessoa declare em breve, com lágrimas nos olhos: eu pensei que estava sozinho, mas Deus sempre esteve comigo. Eu profetizo que os dias de solidão são passado, que 2026 e os anos que virão serão marcados por relacionamentos profundos, conexões significativas e uma comunidade que realmente se importa.
que você vai olhar para trás e entender que cada momento sozinho era apenas Deus preparando seu coração para receber o amor que você sempre mereceu. Que suas feridas se tornarão cicatrizes que contam a história de como Deus nunca a deixou. Que sua invisibilidade antiga se tornará uma visibilidade nova, um testemunho poderoso de como Deus vê e valoriza cada vida. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu, algo foi quebrado. A ilusão de que você está sozinho foi destruída. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, Deus está trazendo as pessoas certas para a sua vida. Deus está abrindo portas de conexão. Deus está preparando encontros que vão transformar sua solidão. Deus está trabalhando em situações, preparando contextos, direcionando caminhos para que você encontre a conexão verdadeira que seu coração está procurando. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que você é visto, você é conhecido, você é amado. E não apenas agora, mas desde o primeiro momento em que você existiu. Deus te viu antes de você nascer. Deus te conhecia e te amava antes de você vir ao mundo. E Deus vai continuar te vendo, conhecendo e amando por toda a eternidade. Você já passou por solidão antes, e Deus sempre apareceu, não é verdade? Deus sempre teve a solução. Deus sempre apareceu no momento certo. Deus sempre foi fiel. E nesta solidão atual não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai trazer pessoas para a sua vida. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele existe, que Ele se importa, que Ele nunca te abandona. Você vai olhar para trás e vai ver que em cada momento que você se sentiu sozinho, Deus estava lá. Deus estava dirigindo sua vida. Deus estava se preparando para trazer você para um lugar de plenitude. 2026 é o seu ano de revelação e honra. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você vai descobrir que Deus sempre te conheceu. 2026 é o ano em que você vai ser visto pelas pessoas certas. 2026 é o ano em que você vai sair da solidão e entrar em intimidade divina. 2026 é o ano em que você descobre seu propósito. 2026 é o ano em que você se torna consciente de quem você realmente é aos olhos de Deus. Acredite nisso, declare isso, viva isso. Diga em voz alta: 2026 é o meu ano de revelação, honra e intimidade divina. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima, Deus ouviu cada clamor, Deus conhece cada detalhe e Deus vai responder. Deus vai te honrar, Deus vai te abraçar. Espere pelos resultados, espere pelas transformações, espere pelas conexões verdadeiras, espere pelos encontros divinos. Porque Deus nunca falha, Deus nunca deixa de cumprir suas promessas. E a promessa que Deus fez para você é que você nunca estará sozinho. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia. Eles foram criados especificamente para pessoas como você, pessoas que estão lutando contra a solidão, pessoas que precisam de um reforço diário de que não estão sozinhas. Esses devocionais vão te conectar com a palavra de Deus todos os dias. Vão te lembrar diariamente que você é visto, conhecido e amado. Vão te sustentar nos momentos fracos. Vão te fortalecer quando você se sentir vulnerável. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de descoberta e abraço divino hoje mesmo. Não espere, não deixe passar essa oportunidade, porque quanto mais tempo você gastar com a palavra de Deus, mais perto você vai se sentir de Deus. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa.
Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão esperando pela revelação de que são conhecidas e amadas por Deus. Deixa nos comentários essa mensagem. Deus me conhece pelo nome e nunca me abandona. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de revelação, de honra, de amor divino profundo e de transformação absolutamente milagrosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus que conhece cada nome e nunca abandona. Amém e amém. Que você durma profundamente hoje à noite. Que você sonhe com o abraço de Deus, com pessoas que realmente o amam, com a revelação de que sempre foi visto e amado. E que quando você acordar, você já sinta nos seus ossos que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. Que você acorde com uma certeza inabalável de que 2026 é de fato o seu ano. Que você sinta na profundidade do seu ser que a transformação começou. Que você se levante desta cama com uma coragem nova, com uma fé renovada, com uma esperança que é inquebrável. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.